Está surgindo uma reação global que está aumentando a cada dia contra a China por causa do coronavírus. À medida que as solicitações de indenizações e reparações se espalham entre o mundo, Pequim respondeu agressivamente, misturando ameaças com ajuda e aumentando desconfiança crescente sobre o governo comunista chinês. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto que está gerando um verdadeiro alvoroço nas mídias internacionais. Tudo começou com algumas pessoas da Itália que já querem responsabilizar a China pedindo indenização por danos, e agora outros países estão se levantando para cobrar da China os danos causados por conta da pandemia do Covid-19. A Austrália pediu um inquérito sobre a origem do coronavírus. A Alemanha e a Grã-Bretanha estão hesitando novamente em convidar a gigante chinesa da tecnologia Huawei. O presidente Donald Trump culpou a China pelo contágio e está tentando puni-la. Alguns governos querem processar Pequim por danos e reparações. Agora, em todo o mundo, está havendo uma reação contrária à China por seu manuseio inicial da crise que ajudou a liberar o coronavírus no mundo, criando uma batalha profundamente polarizante de narrativas e atrasando a ambição da China de preencher o vácuo de liderança deixado pelos Estados Unidos nesse momento. A China, que sempre praticou uma falsa diplomacia com o mundo ao olhar de muitos analistas, nunca foi uma boa receptiva de críticas externas. Ela vem respondendo agressivamente, combinando assistência médica a outros países com retórica nacionalista severa e misturando demandas de gratidão com ameaças econômicas. O resultado apenas aumentou a repercussão e a crescente desconfiança da China na Europa e na África, minando a imagem desejada da China como o ator global generoso, que poderia estar atuando de uma forma mais solidária com outros países. Mesmo antes do vírus, Pequim exibia uma abordagem feroz às relações públicas, um estilo agressivo chamado na diplomacia, no ambiente diplomático, de Wolf Warrior ou de Lobo Guerreiro. Foi batizado por esse nome por conta de dois filmes chineses que são considerados ultrapatrióticos, apresentando tramas malignas e a morte inflamada de mercenários estrangeiros liderados pelos americanos. Com claro incentivo do presidente Xi Jinping e do poderoso departamento de propaganda do Partido Comunista Chinês, uma geração mais jovem de diplomatas chineses vem demonstrando sua lealdade. Esses jovens diplomatas chineses, que são ultranacionalistas, estão presentes em alguns países e, de certa forma, estão conversando de maneira desaforada com esses países, mesmo fora da China. Na verdade, você tem aí uma nova marca de diplomatas chineses que parece que estão competindo entre si para saber quem são os mais radicais e, eventualmente, insultam o país onde estão instalados. Eles entraram em brigas com todos os países do norte da Europa e acabaram causando certos problemas e desconfortos diplomáticos. Na verdade, o tom meio agressivo no relacionamento diplomático da China com outros países só vem aumentando e vem ficando cada vez mais sério. E já está começando a afetar, ainda de maneira remota, o crescimento econômico do país. Tá? Alguns países já estão se recusando a cumprir certos negócios, certos acordos com a China. Alguns acordos começam a serem cancelados por conta dessa agressividade chinesa, né? Bom, pelo menos 7 embaixadores chineses na França, no Cazaquistão, Nigéria, Quênia, Uganda, Gana e União Africana foram convocados por seus anfitriões para responder acusações que variam de espalhar desinformação e até mesmo maus tratos racistas contra africanos. Agora veja, em Guangzhou, na semana passada, a China ameaçou suspender a assistência médica da Holanda para mudar o nome do seu escritório de representação em Taiwan para incluir a palavra Taipei. Bom, e antes disso, a embaixada da China em Berlim brigou publicamente com o jornal alemão Bild, depois que o tabloide exigiu cerca de 160 bilhões de dólares em compensação da China por danos causados à Alemanha pelo vírus. Trump disse agora, semana passada, que o seu governo estava conduzindo investigações bastante sérias sobre o tratamento de Pequim com o surto do novo coronavírus.
Ele pressionou as agências de inteligências americanas a encontrar a fonte do vírus. Inclusive, estão sugerindo que o mesmo pode ter emergido acidentalmente de um laboratório de armas em Wuhan, embora a maioria das agências de inteligência permaneça meio cética acerca dessa questão. Inclusive, eu já fiz algumas análises no meu canal Apenas a Minha Opinião, onde eu dou pontos de vista bastante pessoais sobre várias questões, né, envolvendo política, todo tipo de assunto. E, na minha opinião, como eu externei lá, eu não acredito que esse vírus foi criado com a intenção de ser uma arma biológica, mas que ele se tornou uma arma biológica no cenário geopolítico depois que a China viu que poderia tirar uma vantagem econômica acerca disso. Então, se você quiser saber mais, eu convido você a ir para o canal Apenas a Minha Opinião, mas vá sabendo que eu não levanto bandeira de partido político nenhum, não tenho político de estimação, não sou militante, tá bom? E ali você vai ouvir a minha opinião e não o que você deseja ouvir, não o que vai afagar o seu ego ideológico, tá? Se você entende o que é democracia, então vá para lá, né, para a gente poder dialogar um pouco sobre outras questões de uma maneira mais informal, tá bom? Bom, voltando ao assunto, Trump manifestou interesse em tentar processar Pequim por danos com os Estados Unidos, buscando cerca de 10 milhões de dólares para cada norte-americano. É muito dinheiro. Os republicanos nos Estados Unidos agiram para apoiar os ataques de Trump à China. Agora, o procurador-geral de Missouri, Eric Smith, entrou com uma ação no Tribunal Federal tentando responsabilizar Pequim pelo surto. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, chamado Sheng Shuang, chamou o processo de frívolo, acrescentando que não tinha base factual e legal e apenas convida todas as relações diplomáticas ao ridículo. Mas como que não existe um ato factual, sendo que o vírus já foi comprovado que se originou dentro da China? Na verdade, Xi Jinping meio que está levantando o dedo do meio, dando banana e falando assim, não vou pagar nada e aquela palavra lá que vocês conhecem, né? Em vez disso, o senhor Xi acaba sendo bastante imperativo em sua narrativa e em alguns momentos ele se demonstra até mesmo um pouco temperamental. Na última versão da nova narrativa chinesa, o inimigo, no caso o coronavírus, nem veio da China, mas das Forças Armadas dos Estados Unidos. Uma acusação completamente infundada, inclusive que já foi desmentida por vários especialistas, inclusive essa informação foi desmentida até mesmo por profissionais de saúde da China, que, claro, mantêm o anonimato, ou que saíram de lá, que conseguiram sair de lá e botar a boca no trombone, né? Principalmente aqueles que conseguiram dar um pulo em Hong Kong e cederam algumas entrevistas secretas para a mídia de Hong Kong. A verdade, meus amigos, é que a ordem dentro da China é uma só, né? Pequim liga para todos os diplomatas que estão espalhados pelo mundo e os instrui a defender a China com unhas e dentes, né? E sempre lançar um argumento contra essa ideia de que a China tenha que reparar o mundo pelos danos causados por conta do coronavírus. Na verdade, na visão de alguns especialistas, a China poderia ser um pouco mais maleável e, ao invés de rebater, sempre apresentar a sua prontidão para ajudar os países nesse momento, dizendo, não, vamos conversar sobre isso depois da pandemia, e assim ir se desculpando, pedindo ajuda, né? Mas do jeito que a China está levando, segundo alguns especialistas, vai ficar praticamente impossível alguma negociação pacífica no futuro, né? E isso aí pode acabar gerando um problema muito mais sério, como por exemplo uma guerra. Tá? Inclusive eu falei sobre isso também no canal Apenas a Minha Opinião hoje. Se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Será que o coronavírus pode causar uma terceira guerra mundial? Bom, no frigir dos ovos, ao invés da China se redimir em meio a essa situação, ela está, na verdade, semeando mais desconfiança e prejudicando seus próprios interesses, querendo se tornar a nova superpotência global. E para quem já tem um olhar mais crítico no cenário geopolítico, já percebeu que a China está se aproveitando do coronavírus, dessa pandemia, para crescer economicamente. Quando a China começou a controlar o vírus e começou a diplomacia da saúde, poderia ter sido a oportunidade para a China enfatizar seu lado compassivo e reconstruir a confiança em sua reputação como uma grande potência global, mas responsável. Bom, meus amigos, o cenário é caótico e preocupante. Eu não vou nem fazer uma análise mais precisa sobre isso aqui, porque eu acho que os fatos já dizem tudo do que está acontecendo, né? Logo após esse coronavírus, eu acredito que a gente vai ter aí um outro problema para enfrentar, que talvez seja aí, Deus queira que não, uma possível guerra
por conta disso. Talvez, né? Tomara que não. Enfim, eu fiz um vídeo lá no canal Apenas a Minha Opinião, se for do seu interesse, você vai lá e dá uma conferida, tá bom? Bom, se você gostou do conteúdo, deixa o like, tá bom? E deixa seu comentário aí também, mesmo que você não tenha gostado do conteúdo, fala pra gente aí o que você gostou, o que você não gostou. A gente quer saber aí a sua opinião, é legal essa interação, tá? E lembrando mais uma vez que temos vídeos aqui 2 vezes por dia, tá? No horário da manhã, de 11 até 1 da tarde, a gente vai estar postando aqui, e depois das 8 da noite sempre teremos um vídeo aqui, né? O pessoal está acostumado até me ver aqui depois das 10, então a partir das 8 horas você já pode ficar atento que nós estaremos postando algum vídeo aqui à noite também. Não espere o YouTube te notificar, venha todos os dias conferir e ficar bem informado. No mais, eu agradeço a todos pelo carinho, audiência e, acima de tudo, o respeito. Um grande abraço. Shalom.